Então vamos à nossa aula sobre atividade vulcânica. Então vamos nessa. Então, primeira coisa que nós temos que perceber é o que é um vulcão. Então, um vulcão nada mais é do que uma abertura na superfície da Terra, local por onde são expelidos o material originado a partir do magma. Então, meninos, aqui não podemos esquecer que os rifts, eles também são considerados um vulcão. Nós sempre lembramos vulcão, né? A primeira coisa que nos vem à cabeça é esta imagem aqui de um cone vulcânico. Mas se um vulcão é toda a abertura por onde o magma sai, nós temos que lembrar que os rifts também são considerados vulcões, tá bem? Beleza, então o que é uma erupção vulcânica? Então, uma erupção vulcânica nada mais é do que a libertação na superfície terrestre de material proveniente do magma. Que material é esse? Lava, fragmentos rochosos e gases. Vamos lá, então, primeiro, o que nós temos que pensar aqui? A diferença crucial entre magma e lava é que a lava ela é o magma que perdeu gás. E da onde vêm esses fragmentos rochosos? Bom, vamos pensar o seguinte. Eu vou desenhar aqui algumas camadas da nossa crosta. Tá? Então aqui temos material sólido, certo? O magma está ascendendo muito quente lá do interior do planeta, lá das camadas profundas do manto. Então ele vai subindo. Só que quando ele vai subindo, ele vai encontrando essas rochas aqui, ó. Então, essas rochas aqui, uma parte delas, obviamente, vai sofrer a fusão, ou seja, elas vão se liquefazer, mas uma outra parte vai se fragmentar, tá? Não vai sofrer fusão, vão ficar lá fragmentos de rocha. Quando esse magma for subindo e for perdendo gases, e aí vai ocorrer a libertação na superfície, então eu tenho agora a lava saindo, então essa lava aqui ela vai ter fragmentos dessas rochas, por isso que nós colocamos aqui, ó, fragmentos rochosos, tá bem? Então a gente não pode esquecer isso. O que está saindo lá em cima de um vulcão? Lava, fragmentos rochosos e gases, certo? Muito bem, então vamos adiante mais um pouquinho. Então, muito bem, temos dois tipos de vulcão. Aqueles que formam o cone, são chamados vulcão do tipo central, e aqueles por onde a lava sai, por exemplo, lá no Rift, são chamados de vulcões do tipo fissural, né? Porque é uma fissura que tem ali na crosta terrestre, tá? Então, tipos de vulcão central e fissural. Muito bem. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Então, como que é constituído o edifício vulcânico aqui? Então, temos algumas estruturas que são importantes lembrar. Vamos falar primeiro a câmara magmática, aqui embaixo, que é onde o magma que está subindo ele vai ficar temporariamente depositado. A chaminé é a estrutura que liga a câmara magmática à cratera. A cratera é o local por onde a lava vai sair. Tá? Aqui temos a lava, obviamente, temos gases vulcânicos, lembra? Quais são os materiais expelidos? Gases, lava e materiais rochosos, tá bem? Obviamente, o que nós estamos enxergando aqui na superfície terrestre é o nosso cone, e em muitas vezes é possível a formação de chaminé secundária, onde nós vamos ter a erupção aqui lateralmente no nosso edifício vulcânico. Tá bem? Então, essas são estruturas importantes de nós lembrarmos. Muito bem. Quais materiais eles vão ser expelidos pelos vulcões? Então, temos os chamados piroclastos. E aqui é importante lembrar que piroclasto é fragmento de rocha sólida. Tá bem? Eu não estou falando da lava, eu estou falando de rocha sólida. E aí eles recebem uma classificação, e eu gosto de fazer essa comparação, da mesma forma que nós classificamos lá as rochas sedimentares não consolidadas. Nós classificávamos as rochas através da sua granulometria, ou seja, do seu tamanho, o tamanho do fragmento. Então, nós tínhamos lá as argilas, os siltes, a areia, o cascalho. Aqui, da mesma forma, por conta do tamanho, nós vamos ter uma classificação, sendo as cinzas o menor piroclasto, a lapile sendo o piroclasto intermediário, e depois temos as bombas vulcânicas sendo os maiores piroclastos, tá? Não se esqueçam, temos fragmentos de rocha sólida, tá bem? Muito bem, chegamos à parte aqui mais importante da atividade vulcânica,
que são os fatores que influenciam a atividade. Tá? E temos dois fatores, mas eu destaco aqui já de início, que é a viscosidade. Tá bem? Então, a viscosidade do magma ela vai ser muito importante para os tipos de atividade vulcânica. Tá bem? Então, o que seria a viscosidade? É se esse magma é mais fluido ou se esse magma é mais pastoso. Tá? Então, já vamos fazer algumas anotações aqui antes de avançarmos. Então, deixa eu pegar minha caneta. Deixa eu voltar mais para cá. Vamos fazer o seguinte. Então, olha só. Quando nós tivermos magmas que sejam mais viscosos, tá? Então, maior a viscosidade, mais viscosidade, esse magma ele vai ter uma temperatura mais baixa. Tá bem? Então a temperatura é mais baixa, chega até mais ou menos uns 700 graus Celsius. E ele vai ter uma maior retenção de gás. Tá? Então a retenção de gás, a retenção dos gases é maior. O que eu quero dizer com isso? A dificuldade dele libertar os gases vai ser maior, tá? Isso é bem importante. Agora, quando nós tivermos magma menos viscoso, menor a viscosidade, ou seja, mais fluido, nós vamos ter temperaturas muito altas, que podemos chegar aos 1500 graus. E aí eu vou ter uma menor retenção dos gases. Ou seja, os gases vão ser liberados de forma mais facilitada, tá? Isso é bem importante vocês perceberem, porque isso vai regular o tipo de atividade vulcânica, que é o que nós vamos passar a ver agora, tá? Então, maior a viscosidade, menor a temperatura, maior a retenção de gases. Menor a viscosidade, maior a temperatura, menor a retenção de gases, tá bem? Então, vamos avançar aqui. Então, olha só. Então, temos 3 tipos de atividade vulcânica e elas são reguladas exatamente pela viscosidade. Temos as atividades efusivas, e aqui nós já vamos ver que serão aquelas onde o magma é menos viscoso, as explosivas, onde o magma é mais viscoso, e a mista, onde nós temos um magma intermediário. Tá? Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, atividade vulcânica efusiva. Então já vamos sair de saída aqui, já vamos colocar o tipo de magma, tá bem? Já vamos destacar, na verdade, né? Então aqui nós temos um magma, uma lava pouco viscosa, tá? Então ela é mais fluida, logo ela tem facilidade em perder os gases. Então lembrem o seguinte: se ela tem temperaturas altas e ela tem facilidade em libertar esses gases vão sair em temperaturas altas também. E isso é muito importante para o nosso entendimento. Olha só, vou fazer um vulcãozinho aqui pequenininho aqui embaixo. Então, vamos supor que já houve uma atividade vulcânica e toda a nossa chaminé e a nossa cratera estão solidificadas. Tá? Deixa eu trocar agora aqui a cor da caneta. Vou pegar uma canetinha laranja para representar a lava. Então aqui está minha câmara magmática. Se esse magma aqui ele está em temperatura muito alta, ele vai liberar gases com temperaturas muito altas. Logo, esses gases ali, eles vão ter facilidade em... Opa! Aconteceu uma explosão aqui no meu vulcão. Vamos de novo. Então, deixa eu fazer de novo aqui. Tá? Então, eu tinha lava solidificada aqui. Tá? Então, esse magma aqui, com temperaturas muito altas e com facilidade em libertar os gases, eles vão fusionar mais facilmente e esse material que está solidificado. Logo, se ele vai liberar com facilidade esse material que está solidificado, a pressão aqui dentro da câmara magmática vai sendo libertada aos pouquinhos, vai se fusionando toda a chaminé, toda a cratera. Então, como não tem pressão, não vai ter emissão, tá, de material. Esse material ele vai escorrer gentilmente aqui pela superfície, tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó.
Vamos dizer aqui, ó, notação. Então, são erupções pouco violentas, sem explosões, tá? A lava é pouco viscosa, tem facilidade em libertar os gases. Como esse magma ele vai sendo libertado gentilmente, ele vai escorrendo gentilmente pela superfície. Então, os cones vulcânicos eles são baixinhos, tá? Muito largos, diferentemente das erupções explosivas que formam cones altos. Aqui a gente tem uma coisa mais assim, ó, tá? Cones baixinhos e muito extensos, tá bem? Formando isso que nós acabamos de ver, as escoadas de lava ou escoadas lávicas. O importante é destacar mais uma vez, como a temperatura aqui é muito alta, vai fusionando todo esse material, então não há um acúmulo de pressão aqui na câmara magmática, tá bem? Logo isso faz com que as atividades sejam efusivas, tá? Então vamos avançar aqui para os explosivos. Muito bem, então aqui o que nós temos? Nós temos erupções violentas, já vamos entender o porquê. Bem? E se são violentas, eu vou ter muita emissão de piroclasto. Logo, o que causa isso? Uma lava muito viscosa. Então, olha aqui, ó, vamos representar da mesma forma aqui, vamos aproveitar esse vulcãozinho. Aqui está a nossa chaminé. Lembrando, teve uma erupção, isso aqui ficou todo solidificado. Como esse magma ele não chega a temperaturas altas e ele tem dificuldade em libertar esses gases, mesmo esses gases que estão saindo, eles também não chegam a grandes temperaturas. Logo, ele tem muita dificuldade em fusionar e, eu gosto de dizer, limpar a garganta aqui do vulcão. Então, o que acontece? Todo o magma fica acumulado aqui e a pressão vai aumentando. A pressão vai aumentando. Vai chegar uma hora que essa pressão é tão grande que vai rebentar essa panela de pressão. Então eu vou ter a emissão de muito material. Então aqui, por exemplo, está tendo cinzas. Eu poderia ter a emissão de piroclastos de tamanho, de maior tamanho, tá? Uma das coisas que pode acontecer também é essa pressão explodir essa lateral aqui do vulcão, e aí toda essa rocha solidificada, ela é praticamente pulverizada e ela forma uma nuvem. E essa nuvem ela desce a grandes velocidades e em altas temperaturas. Isso a gente chama então de fluxos piroclásticos ou nuvens ardentes. Tá? E aí, da mesma forma que o outro lá, por conta das escoadas, o cone era baixinho, aqui nós temos a formação de um cone mais alto e a base não sendo tão larga, tá? A base bem mais estreitinha. Então, erupções explosivas por conta da alta viscosidade, da baixa temperatura e da dificuldade desse magma libertar os gases. Logo, ele não consegue fusionar o material da chaminé e da cratera, a pressão aumenta e ele acaba explodindo, tá bem? Então vamos agora para o misto. O misto, como o nome está dizendo, é um magma que não é nem tão viscoso, nem tão fluido. Então ele nem alcança altas temperaturas, mas ele também não tem temperaturas tão baixinhas. Ele não consegue liberar tanto gás, mas também não retém tanto gás. É exatamente isso. Ele é misto, mas vamos entender o que vai acontecer com esse tipo de magma, com essas características, e o porquê que ele vai ter uma atividade mista. A atividade mista é exatamente chamada porque ele alterna, tá? Então, ó, tá aqui, ó, ele está alternando erupções violentas com erupções mais calmas, tá? Então tá aqui, ó. E por que isso acontece? Vamos lá, vou tentar explicar aqui. Vamos lá, ó. Supondo que isso aqui teve uma erupção e agora ficou todo o material aqui solidificou, tá bem? Muito bem. Se esse magma aqui ele não é nem tão viscoso, nem tão fluido, ele vai chegar a algumas temperaturas um tanto altas, mas nem tanto assim, o que faz com que uma parte dessa cratera aqui, da cratera e da chaminé, ela acabe sendo fusionada, certo? Vai libertar gás, vai limpando um pouco aqui a chaminé, até vai ter um pouquinho de saída de gases, mas ele não vai conseguir limpar o suficiente. Logo, uma hora, a pressão aqui vai ser grande, que vai fazer com que ele
tem uma atividade explosiva, mas nunca vai ser uma atividade, a gente nunca vai ver uma atividade explosiva, por exemplo, lançando piroclastos aqui em cima, tá? Então isso não vai acontecer. Ele vai ter uma certa atividade explosiva. Vai ter aqui, então, a liberação de alguns piroclastos. E aí depois, obviamente, pode ter emissão de lava que vai solidificar esse material. E aí, aqui no meio, ó, até vou apagar aqui, ó, aqui teve uma liberação aqui da chaminé e da cratera, né? Porque explodiu, então libertou, certo? Depois, no final, fica só um pouquinho de material fusionado aqui. Muito bem. E aí, esse vulcão adormeceu, certo? Na próxima atividade, como ele não encontrou todo aquele material solidificado, restou um pouco só de material solidificado, ele vai conseguir liberar a sua chaminé e a sua cratera. Isso vai fazer com que ele tenha uma escoada. Então eu estou tendo uma escoada agora. Eu não explodi, eu tive uma escoada. E aí esse material depois vai se solidificar. Só que aí, lembra, vai solidificar tanto a cratera como a chaminé. E aí isso vai se tornando um ciclo. Na próxima ele vai ter dificuldade de limpar tudo isso e em algum momento ele vai explodir e vai lançar piroclasto. O que vai acontecendo nesse caso aqui? Deixa eu apagar toda essa bagunça aqui, só para nós entendermos. Então, o que vai acontecendo é que eu tenho alguns momentos atividades explosivas e eu vou tendo piroclastos. A próxima atividade foi efusiva, então eu tive a escoada gentil e depois uma outra atividade com piroclastos e depois uma outra atividade gentil e assim sucessivamente. Isso vai fazendo com que nós tenhamos estratos bem distintos, um de atividade explosiva, com muito piroclasto, depois só escoadas, piroclastos, escoadas. Isso vai fazendo com que nós tenhamos um vulcão chamado de estratovulcão, porque ele é formado por estratos de diferentes composições, onde eu encontro piroclastos, depois eu tenho escoadas, depois piroclastos e depois eu tenho escoadas, tá bem? Então a gente chama os vulcões, o cone vulcânico, dos vulcões com atividade mista de estratovulcão, tá bem? Então, ó, destacando a viscosidade aqui, ela é variável, tá bem? Então, essa é a nossa atividade mista, certo? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Muito bem, chegamos aqui nas nossas caldeiras vulcânicas. As caldeiras vulcânicas, elas podem ser formadas por dois eventos. Ou eu tenho uma grande explosão, tá? Uma grande explosão que vai destruir grande parte aqui do cone vulcânico, ou eu tenho uma grande emissão de lava e aí a câmara magmática ela se esvazia por quase o completo e por conta do peso do cone vulcânico, esse cone vulcânico ele cai para dentro da câmara magmática. Tá? Então uma caldeira vulcânica ela pode ser formada ou pela uma grande explosão, e aí aconteceria isso aqui assim, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, eu tenho aqui ou uma grande explosão que grande parte desse cone aqui vai ficar dessa forma, porque toda essa parte aqui de cima, ela literalmente foi pelos ares, ou eu tenho uma câmara magmática que se esvazia muito e o cone vulcânico ele se abate, ele cai para dentro da câmara magmática e a gente acaba ficando com uma coisa também dessa forma, tá? Então vamos ver aqui duas imagens que elucidam melhor essa situação. Então imagina o seguinte, ó. Aqui na primeira, na da esquerda, eu deveria ter um cone vulcânico aqui, ó. Tá? O que aconteceu aqui provavelmente? Explodiu grande parte do cone vulcânico e sobrando então essa nossa caldeira, certo? Então, nessas caldeiras aqui, que a gente pode chamar de caldeira vulcânica ou de subsidência, podem formar lagos, ó, porque, por exemplo, aqui tem neve, então pode derreter e formar esses grandes lagos. Aqui, provavelmente, o cone vulcânico que estava aqui, ó, ele
caiu, tá? Ele desmoronou para dentro da câmara magmática, certo? A câmara era muito grande, o prédio era muito grande, e aí o que aconteceu? Como a câmara esvaziou, não teve sustentação e o cone caiu para dentro, tá? Formando as nossas câmaras magmáticas, ok? Então chegamos agora no vulcanismo secundário, tá? Então o que nós temos que entender como vulcanismo secundário? Então, vulcanismo secundário são os processos geológicos que podem ocorrer antes ou depois de uma erupção vulcânica. Uma coisa que é importante nós lembrarmos é o vulcanismo secundário. Quando eu estou observando o vulcanismo secundário, nós não estamos pensando na ejeção de lava, de piroclastos ou desses materiais. E isso está intimamente ligado com o vulcanismo primário. No vulcanismo secundário, o que nós estamos observando são eventos geológicos que estão relacionados com o calor das câmaras magmáticas e das rochas aquecidas. Mas nós não temos emissão de lava, nem de piroclasto, nem de qualquer material do vulcanismo primário. Uma coisa muito importante nós lembrarmos também é: eu posso ter vulcanismo secundário mesmo que este vulcão esteja extinto. Ah, mas como que isso é possível acontecer? Bom, vamos pensar o seguinte, antes até mesmo de nós avançarmos para os tipos de vulcanismo secundário. Nós temos aqui, então, um vulcão, temos lá a nossa câmara magmática. O que faz esse vulcão ele ser considerado ativo? É chegar magma lá das profundezas até a câmara magmática, tá? Se esse magma aqui ele parar de chegar à câmara magmática, esse vulcão ele estará extinto. Só que como ainda há magma aqui, eu não vou ter aumento de pressão, logo eu não vou ter, esse vulcão não irá entrar em extinção, mas durante algum bom tempo eu vou ter a irradiação de calor. Então as rochas ao redor aqui, elas vão estar quentes. E é esse calor que está sendo irradiado que fará com que nós tenhamos, por exemplo, o que está acontecendo aqui nessa imagem, que são os geysers. Tá? É decorrente do calor lá das câmaras magmáticas. Mas eu posso, então, ter vulcanismo secundário, mesmo o vulcão ainda, mesmo o vulcão já estando extinto. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns desses vulcanismos secundários. Então, olha só, para nós aqui, nós vamos analisar 3 tipos de vulcanismos secundários, certo? O primeiro deles são as chamadas nascentes termais. Tá? Então, o que é a nascente termal? Olha só, então aqui embaixo nós temos uma câmara magmática. A câmara magmática, obviamente, ela está aquecendo todas as rochas ali que estão ao redor dela. Nós temos também as chamadas águas subterrâneas. Tá? Então, lá embaixo temos os nossos aquíferos, né? O depósito de água subterrânea. Essa rocha aquecida, obviamente, vai esquentar essa água, e essa água, quando chegar lá na superfície por uma nascente, ela vai estar, obviamente, com temperaturas elevadas. Ela está chegando aqui em estado líquido, então ela vai ser chamada de nascente termal. Tá? Então, bem simples, a água subterrânea é esquentada e ela chega na superfície com uma temperatura um pouco elevada, mas em estado líquido, tá bem? Vamos falar primeiro aqui das fumarolas, então, antes de falar dos geysers. A fumarola é muito parecida com a nascente termal, só que geralmente ela está mais próxima, a água subterrânea está mais próxima aqui das fontes de calor, então ela vai evaporar e vai chegar aqui em cima em estado gasoso, tá? Então até vamos anotar aqui, ó, aqui está em estado gasoso e aqui vai chegar em estado líquido, certo? Muito bem, então temos as nascentes termais e temos as fumarolas. O que é o geyser? O geyser ele é o seguinte: eu tenho aqui uma água sendo esquentada, essa água ela vai se vaporizar. Mas uma coisa que é importante nós pensarmos é o seguinte: aqui em cima, em algum momento, vai chover, e aí eu vou ter a água escorrendo aqui para dentro em estado líquido.
Como eu tenho vapor de água subindo e eu tenho água em estado líquido, essa água em estado líquido, por alguns momentos, ela vai funcionar como uma rolha aqui desse sistema. Só que a água aqui embaixo continua evaporando. Então a pressão aqui vai aumentar. Em algum momento essa pressão vai ser tão grande que todo esse vapor de água aqui vai expulsar essa água que está em estado líquido aqui em cima. E aí eu vou ter a emissão de água em altas temperaturas com gás também em altas temperaturas. Isso é o nosso geyser, tá bem? Então eu tenho o vapor de água empurrando uma água líquida que estava lá na superfície, certo? Então o geyser ele é intimamente dependente também de receber água aqui, obviamente, geralmente da chuva, para que tenha esse sistema aqui com água líquida para depois acontecer todo esse evento aqui, tá? Então temos esses três tipos de vulcanismo secundários: nascentes termais, as fumarolas e os geysers, certo? Então vamos adiante. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de vantagens, deixa eu tirar da frente aqui, vantagens e desvantagens do vulcanismo. Mas como assim vantagens? Existem vantagens do vulcanismo? Claro que existem. Obviamente, todas elas ligadas a questões econômicas. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Tem aqui essa senhora tomando um belo banho numa nascente termal. Então, eu posso fazer dinheiro através do turismo. Tá? Então, uma vantagem das atividades vulcânicas é o desenvolvimento de atividades turísticas. Outra parte muito importante, as áreas ao entorno dos vulcões, elas possuem muito mineral, porque, obviamente, o magma está carregando esses minerais. A própria rocha, depois de solidificada, ela vai começar a sofrer os processos de erosão, né, dos agentes da geodinâmica externa. Então, as áreas ao entorno dos vulcões, elas possuem muitos minerais, tá? Então, elas são muito férteis. Tá aqui, são áreas férteis, muito boas para o cultivo de qualquer que seja o tipo de agricultura. Tá? Então, por exemplo, nos Açores, na Madeira, nós temos solos muito férteis. Tá? Obviamente, dependendo da temperatura aqui nós tenhamos naquele tipo de vulcão, nós podemos transformar essa temperatura, ou seja, esse calor, nós podemos utilizar esse calor para geração, por exemplo, de energia elétrica. Então, as estações geotérmicas, eu tenho a produção de energia elétrica através desse calor interno. Tá? Então, todas essas são vantagens de uma atividade vulcânica. Tá, as desvantagens, obviamente, nós não precisamos nem perder muito tempo falando, né? Obviamente que se eu tiver cidades, construções perto de vulcões, eles podem ser atingidos por qualquer um dos tipos de atividade vulcânica, sejam elas efusivas ou sejam elas explosivas. Mas eu não posso esquecer que sim, existem vantagens, tá, do vulcanismo. Então, eu posso gerar riqueza com turismo, com agricultura e até mesmo com a produção de energia elétrica. E finalmente, meus amigos, chegamos aqui então nas nossas medidas de prevenção e de educação. E, além disso, da monitorização da atividade vulcânica. Então, assim, vamos lá, medidas de prevenção e educação. Então, nós temos que ter planos de evacuação. Então, naquelas localidades próximas de vulcões, nós temos que educar a população em como evacuar as áreas de risco durante uma atividade vulcânica. Obviamente, sistemas de alarme para avisar toda a população de uma possível erupção e, obviamente, um ordenamento do território. O que seria um ordenamento do território? É dizer os locais que podem ou não receber determinadas construções. Tá? Ainda a possibilidade de a construção de estruturas de proteção. Por exemplo, nos locais, vulcões, por exemplo, na Finlândia, onde nós temos vulcões efusivos, são construídas determinadas barreiras para que aquelas esquadas lávicas elas não atinjam os bairros
sendo direcionado a lava para uma determinada direção, tá? Então são estruturas de proteção, certo? E obviamente chegamos aqui à monitorização das atividades. Então, como é que eu sei que um vulcão ele pode estar entrando em atividade vulcânica, né? Ele pode estar próximo de uma explosão, por exemplo. Muito próximo dos momentos de explosão, não só de explosão, tá? De atividade vulcânica, nós temos uma intensificação da liberação de gases vulcânicos, nós temos a forma do edifício vulcânico se alterando. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso edifício vulcânico. À medida que está se aproximando de uma explosão, por conta da pressão interna, né, isso aqui está tudo solidificado, está tudo obstruindo, a pressão vai sendo exercida e essa pressão acaba empurrando as laterais aqui do cone vulcânico, e o cone vulcânico ele vai ficando assim, como se fossem com umas barrigas, que é exatamente a pressão empurrando. Então, monitorar a forma do cone vulcânico é uma maneira bem eficiente de perceber se nós estamos perto ou não de uma atividade vulcânica, tá? E obviamente os sismos, porque lembra que nós até conversamos que o magma ele vai subindo, ele vai forçando as rochas, ele vai fragmentando as rochas. Logo, se ele vai fragmentando, ele vai liberando energia. E essa energia ela se manifesta através de sismos. Então, a monitorização dos sismos, dos vulcões, é uma maneira muito eficiente de entender se esse vulcão pode ou não estar se aproximando de uma atividade vulcânica. Tá bem? Então, chegamos ao fim aqui da nossa aula sobre vulcões.